E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da nossa playlist de regra de 3 composta, tá? Eu sou o professor Carlos e eu vou acompanhar vocês ao longo dessa resolução de questões, beleza? Então, se você está começando a estudar esse conteúdo agora e não está conseguindo relacionar direito às grandezas ou não está conseguindo resolver as questões de maneira certa, então vem comigo que você vai sair daqui sabendo resolver qualquer questão de regra de 3 composta para arrasar aí nos seus concursos, na sua escola, beleza? Seja lá para onde você estiver estudando. Então, vem comigo. Olha só, primeira coisa que a gente tem que analisar quando está começando a resolver qualquer questão. Grifar as informações. Então, questão 1. 80 pedreiros, então já vamos grifar aqui, ó. 80 pedreiros constroem 32 metros de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro em 64 dias? Então, já grifamos as informações. A segunda coisa é organizar as informações. Então, vamos organizar da seguinte forma. P eu vou chamar do número de pedreiros. Primeiro número que é dado, 80. M eu vou chamar da quantidade de metros que o muro tem. Beleza? Primeira informação é 32. E D eu vou chamar dos dias necessários para construir esses muros, que no caso é 16. Beleza? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: quantos pedreiros? Então, sabendo disso, eu já posso colocar aqui minha incógnita, que é o X, vou colocar até de outra cor. Serão necessários para construir 16 metros, então, metros de muro abaixo de metros de muro, em 64 dias. 64 dias. Então, número de dias abaixo de número de dias. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte. Agora, tendo organizado nossas informações, o que é que a gente deve fazer? Sempre eu vou observar qual a coluna que possui minha incógnita. No caso, o que a questão quer saber? Observe aqui que é a coluna P, certo? Que possui nosso X. O que é que eu vou fazer? Isolar essa coluna das demais. Então, vamos colocar aqui, ó. 80 sobre X é igual. Observe o seguinte. Agora eu tenho mais duas colunas que eu vou relacionar com a primeira. Então, vamos ver o seguinte, ó. Observe o seguinte. Aqui eu tenho a grandeza que representa uma quantidade. E aqui, uma grandeza que representa a altura do muro. Então, pensa comigo. Você tem 80 pessoas trabalhando em um determinado número de dias. E elas constroem um muro de 32 metros. Ora, se eu diminuo a quantidade de metros, a altura desse meu muro, o que vai acontecer? Eu vou precisar de menos pessoas para construir esse muro, obviamente, certo? Ou seja, se 80 constrói aqui um muro de 32 metros, se eu diminuo o tamanho do muro, obviamente eu posso diminuir a quantidade de pedreiros também. Então, o que aconteceu aqui? Observe o seguinte. As grandezas aqui, quando uma aumentou, a outra aumentou também. Quando uma diminuiu, a outra diminuiu também. Então, isso a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Beleza? Então, vamos observar aqui agora o seguinte. Como é uma grandeza diretamente proporcional, eu vou colocar as informações exatamente iguais aqui, ó, do outro lado da igualdade. Beleza? Multiplicando agora, observe o seguinte. Agora vamos relacionar a coluna P com a coluna D. 80 pessoas realizam um trabalho em 16 dias, né? No caso, constroem um muro em 16 dias. Observe o seguinte. Se eu aumento o número de dias, o que vai acontecer com o número de pessoas? Ora, 80 pessoas trabalham 16 dias e constroem um muro. Se o muro é construído agora em 64 dias, obviamente, o número de pessoas foi reduzido para construir esse muro, beleza? Então, observe que enquanto o número de pessoas aumenta,
Vou colocar aqui de outra cor, verdinho, ó. Enquanto o número de pedreiros aumenta, o número... Vou colocar de outra corzinha aqui, ó. O número de dias levados diminui. Enquanto o número de dias aumenta, o número de pedreiros diminui. Então, isso quer dizer que nossa grandeza é o quê? Inversamente proporcional. O que é que eu vou fazer agora? Em vez de 16 sobre 64, eu coloco 64 sobre 16. Beleza. Vamos fazer agora as simplificações, certo? Repito tudo que está aqui no lado esquerdo da igualdade. 80 sobre x é igual. E observa o seguinte, ó, 32 dividido para 16 é igual a exatamente 2 vezes. Agora, 64 dividido para 16, você pode até fazer a conta, vai dar exatamente 4. Beleza? Então, observe o seguinte. Repetindo aqui o lado esquerdo novamente. 2 vezes 4 é igual a 8. Observe que embaixo do 8 é como se tivesse 1. Afinal, 8 dividido para 1 é igual a 8. O que é que eu posso fazer nesse caso? Multiplicar cruzado. Né? A velha regra de 3. Então, x vezes 8 e 80 vezes 1. Vai ficar quanto? 8x igual a 80. Qual é o número que eu multiplico por 8 que dá 80? É 10, mas a gente vai fazer a conta aqui, tá? X é igual o 8 que estava multiplicando passará dividindo, então vai ficar 80 dividido para 8. X é igual a quanto? 10. Resolução da nossa questão. Quantos pedreiros são necessários para construir um muro de 16 metros em 64 dias? Resposta. 10. Tá aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, para mais resoluções de questões, tá? Confere nossa playlist, beleza? E a gente vai sair daqui aprendendo a fazer qualquer questão de regra de 3 composta, beleza? Me segue, né? Segue o canal, deixa o joinha, compartilha, tá? Comenta se tiver alguma coisa que você não entendeu ou que você achou confuso na explicação, pra gente melhorar nos próximos vídeos. É isso aí, valeu, tchau, tchau.